Olá pessoal, é sempre um privilégio e um prazer poder compartilhar conhecimento com vocês. Qual será a importância de compreender a Idade Média para entendermos da melhor forma possível o mundo contemporâneo? No vídeo de hoje você vai conhecer as possibilidades e limites do conceito de feudalismo. Vamos conhecer um pouquinho das características da sociedade medieval, pirâmide social dos feudos, do sistema feudal que predominou ali entre os séculos 9 e 11 da Idade Média. Mas antes de um recadinho rapidinho, quero agradecer àqueles que estão se inscrevendo no canal. O nosso canal está começando agora e está sendo fortalecido com suas inscrições. O YouTube entende que desta forma, se inscrevendo, o conteúdo ele é relevante e pode auxiliar na construção do seu conhecimento, ou seja, somar conhecimento. Por isso, se inscreva, curta, compartilhe e, é claro, deixe sempre o sininho ligado para você não perder nenhuma novidade do canal. Eu sou o Professor Macari e esse é o nosso Play História, preparado só para você. Por isso, vamos direto ao assunto. Produção, vinheta na tela. Quando pensamos em feudalismo, é bom a gente ter bem em mente o que é um feudo. Um feudo, na verdade, é um direito que alguém possui sobre um bem ou sobre algo que possa lhe dar ali algum tipo de produção. Como nós estamos falando da Idade Média, o feudo mais importante neste momento é a terra. Portanto, o feudalismo nada mais é do que um sistema, um modo de produção onde a terra está em evidência. Ela tem como base a agricultura. E é dentro dos feudos, desses grandes territórios, dessas terras que tinham um dono, o senhor feudal, é que vai se desenvolver toda uma sociedade e um sistema de trabalho que nós vamos chamar de feudalismo baseado na agricultura. Seguindo esta linha de raciocínio, nós vamos ter que pensar o seguinte: quem é mais poderoso no período do feudalismo? Seria o rei? Não necessariamente, mas seria quem possuísse mais terras. Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Quanto mais terras alguém possuísse que o tornasse um senhor feudal, um senhor de muitas terras, mais poderoso era. Eu tenho a força! Se um rei tivesse muitas terras, aí sim, seria muito poderoso, mas não por ser rei, mas por possuir mais terras. Vamos reforçar um pouquinho o período que nós estamos falando. Nós estamos falando de Idade Média, a partir da queda definitiva do Império Romano Ocidental, tomado pelos bárbaros, que hoje você conhece como Europa Ocidental, onde tem muitos países conhecidos nossos: Itália, França, Alemanha, Holanda, Espanha e por aí afora. O local aonde ocorreu o sistema feudal numa maior intensidade. O Império Romano, que cai em 476 depois de Cristo, início da Idade Média. E vai até quando? Ela vai até o século XV, mais ou menos, marcado ali pela queda do Império Romano, agora oriental, do lado oriental, cuja capital ali era Constantinopla. Com a tomada da cidade pelos turcos otomanos, é marcado então 1453, o ano que termina a Idade Média e começa-se então a Idade Moderna. O período que nós vamos estudar então é mais ou menos ali a partir do ano 1801 em diante até o ano 1100, que é na verdade considerado ali auge do sistema feudal. Para entendermos um pouquinho da origem do feudalismo, é preciso voltar um pouquinho atrás. O feudalismo é uma mistura de duas contribuições, tanto dos romanos, lá do antigo Império Romano, quanto também dos germânicos, que são os povos bárbaros. Desde o século III, com a crise do escravismo, lá no Império Romano, quando ainda ele existia, a parte ocidental, criou-se então o costume, por exemplo, de aqueles senhores de terra trazer pessoas para trabalhar em suas terras ali, oferecer proteção por causa das invasões bárbaras. Em troca dessa proteção, aqueles camponeses trabalhavam então para o senhor de terras romano. O nome que a gente dá a isso é colonato, de origem romana, de um costume
regime romano. Mas lembre-se, os romanos e os bárbaros acabaram se misturando. E os bárbaros, que eram os germânicos que viam muitas pessoas ali da região que hoje é Alemanha, eles também tinham outro costume chamado comitatus. O comitatus tem a ver ali com a questão da fidelidade. Existia uma relação, que nós vamos comentar logo mais, de sucerania e vassalagem. Sucerano é o que doa a terra, vassalo é o que recebe a terra. Havia ali um acordo que esse vassalo seria fiel, embasado na palavra, na honra, ele seria fiel na ajuda militar, seria fiel na questão de todas as contribuições necessárias ao seu sucerano. Neste período ali, você vê então muitos comerciantes com fracasso do comércio nas cidades, o alto grau de violência, tanto reis como nobres, aqueles ricos comerciantes, eles vinham então buscar uma outra opção de sustento, que era nas terras, porque eles possuíam as terras em busca de proteção por causa das invasões nas cidades. Quem é mais rico pode ir para suas terras, e quem é mais pobre, ele também pode ir, mas ele vai morar ali nas terras desses senhores de terras para trabalhar como servo em troca de proteção, mas ele não moraria de graça. Era, na verdade, uma troca de interesses. O mais pobre ficaria morando ali em alguma parte da terra do mais rico, mas ele trabalharia, ele teria obrigações de pagar também ali impostos, taxas, para poder morar sob a proteção ali dos nobres, dos ricos que tinham aquelas terras, conhecidos como senhor feudal. Era então uma relação de senhor feudal e servos. Não confunda servos com escravos. Servos são aqueles que vão servir ao senhor feudal em troca de proteção, e ele morará em suas terras e vai usufruir então dos benefícios que a terra pode dar para ele como seu sustento. Lembrando sempre que a economia feudal era geralmente uma economia de subsistência, ou seja, eles produziam para o autoconsumo. Cada feudo ali se subsistia, até porque a questão que quando o feudalismo é fortalecido, a produção passa a ser mais rural, mais agrícola, automaticamente o comércio ele cai, ele diminui, o uso das moedas diminui muito. Começa-se então uma relação de escambo, uma relação de troca. Um sistema político é um sistema descentralizado. O que é isso? Não existia assim um rei que dominasse todos os feudos. Cada feudo ele tinha o seu senhor feudal que desenvolvia uma política própria. Eles eram independentes uns dos outros. Cada feudo tinha o seu senhor feudal, tinha os seus costumes, chamados costumes consuetudinários, que viravam a lei daquele feudo. Não podendo esquecer então que era a religião predominante naquele momento, o catolicismo, que era uma característica dos povos medievais. A única igreja cristã oficial neste momento da história da Idade Média era a Igreja Católica. Não existia outros tipos de igrejas cristãs. Geralmente os donos, os senhores feudais eram católicos e todos tinham que seguir os regimes, a cultura católica, da questão da missa, de tudo. Por isso, a pirâmide social que nós podemos designar ali para o sistema feudal, ele pensa numa pirâmide. A gente sempre pensa numa pirâmide porque quem está mais em cima da pirâmide é mais poderoso e está no número menor de pessoas. A base da pirâmide ela é mais larga no desenho. Então, quem está na base da pirâmide é um número maior de pessoas com menos poder. Na pirâmide social que formava o período feudal, você tinha ali no topo da pirâmide a nobreza. Era dividido em dois grupos: o clero, que era na verdade os religiosos, chamados também de oratores, porque eles cuidavam da parte espiritual do feudo. Oratores tem a ver com quem ora. Então eles oravam por todos os moradores daquele feudo, quer seja senhor feudal, quer seja nobres, quer seja servos. Todos eram beneficiados com a parte espiritual a partir do clero. Também tem um outro lado da nobreza, que eram os nobres, formado ali pelos cavaleiros, formado ali pelos administradores do feudo, o senhor feudal, e esses cavaleiros ofereciam para o feudo a segurança. Por isso eram chamados de belatores. Lembre-se, quando nós pensamos em algo bélico, uma arma bélica é uma arma militar. Então, belatores
porque eles formavam ali uma espécie de um exército que cuidava, que protegia o feudo de qualquer ataque externo. Poderia então um feudo guerrear com outro feudo? Claro, havia possibilidade sim. Os servos então eram chamados de laboratores, porque estavam no labor do trabalho. Todos então tinham responsabilidades e tinham obrigações para formar uma sociedade mais protegida de qualquer tipo de ataque invasor. O feudo era dividido em 3 partes distintas, chamadas de mansos. Existia o manso servil, que é onde morava ali os servos. Geralmente eram mais pobres, moravam em taperas, casas muito simples, e por eles pagarem muitas taxas, tinham muitas obrigações, eles tinham uma relação de sobrevivência com a terra, não ficavam ricos, até por conta que essa pirâmide social, ela não tinha uma mobilidade. Uma outra parte do feudo se chamava manso senhorial, é onde ficava a casa do senhor feudal ou o castelo. Por que eles tinham castelo? Poderia haver revoltas dentro do feudo, estavam ali todos os equipamentos que o feudo possuía, como a roda d'água, os arados, o moinho, tudo ficava ali. Terceira parte ali era chamado de manso comum, porque tanto os servos quanto os nobres poderiam utilizar de alguma forma. Eram compostas ali pelas montanhas, pelos rios, pelos vales, pelas florestas. Vamos falar um pouquinho agora das obrigações que o servo tinha para viver ali. Primeiro, nós vamos destacar aqui a talha. A talha, na verdade, era uma parte da sua produção. Lá no manso senhorial, ele tinha então ali uma terrinha, um espaçozinho dele para fazer o seu pomar, a sua horta. Uma parte de tudo que ele produzisse ali no espaço dele era entregue ao senhor feudal, como forma de pagamento por ele estar utilizando a terra. A outra obrigação foi chamado de corvéia. Lá no manso senhorial tinha a lavoura do senhor feudal. A corvéia nada mais é do que a obrigação que o servo tinha em trabalhar alguns dias de graça, entre aspas, porque ele estava pagando por morar na terra. Tinha também ali a banalidade. O servo pagava com sua produção ao senhor feudal para poder utilizar qualquer equipamento agrícola, às vezes a destilaria, às vezes o moinho, às vezes o arado. Também tinha ali a famosa mão morta. Se caso a pessoa morresse dentro do feudo, ele tinha então que contribuir com um pagamento para poder ser enterrado ali. E esse pagamento sempre feito com base na troca ou na doação de uma parte do que ele tinha da sua colheita pessoal lá no manso servil. Tinha também ali a questão do tostão de Pedro, que era o dízimo. Uma parte também do que ele produzia era destinado então para manter o clero. Como você viu, sobrava muito pouco. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Tudo isso fez com que os servos vivessem uma vida muito simples, muito pobre muitas vezes. Uma outra parcela também que temos que lembrar ali da sociedade feudal são os vilões. Perfeito. Na verdade, os vilões, eles são chamados porque moravam em vilas. Quando eles foram, então, para o feudo, ele tinha um pouco mais de liberdade, alguns privilégios dados pelo senhor feudal, e eles moravam mais próximos ali do castelo. Eles tinham também as obrigações ali, morando no feudo, as mesmas dos servos, mas geralmente não faziam o serviço pesado que os servos faziam nas lavouras. Isso aí trazia uma certa antipatia dos servos quanto aos vilões. De outra forma, eles prestavam também certos serviços para o senhor feudal, o que garantia os privilégios dele ali, mas eram homens livres que podiam ou não ficar dentro do feudo. A influência da igreja era muito forte também dentro dos feudos. Geralmente ninguém sabia ler e escrever, mas o clero sabia. Eles eram responsáveis por passar então os ensinamentos, as orientações cristãs. Quando nós vemos na Idade Média aquelas grandes construções, aquelas grandes catedrais ali, geralmente góticas, que é uma cultura de origem católica, né? É para mostrar a grandeza de Deus representado pela Igreja Católica sobre os homens, que eram pequenininhos diante daquela grandeza. O clero possuía muitas e muitas terras, 1/3 das terras ali pertencia ao clero. Então eles eram extremamente poderosos. Então essas características da Idade Média, analfabetismo, da força da Igreja Católica, prevaleceram também dentro dos feudos. A relação sucerania e vassalagem tem a ver. Sucerania é aquele que cede parte de sua terra
para outra pessoa, que era uma relação entre nobres. Guarda bem isso. Geralmente o servo não participava desse tipo de relação. E o vassalo é aquele nobre que recebe então uma parte da terra do senhor feudal. Esse vassalo poderia pegar parte da terra que ele ganhou, que ele recebeu, e dividir com outro nobre? Sim, podia. Se esse vassalo também poderia se tornar um sucerano de outro nobre. Eu não entendi o que ele falou. Vamos colocar aqui 3 personagens. Você tem o José, o Antônio e o João. O José, ele doa uma parte da terra para o Antônio. O José passa a ser o sucerano do Antônio e o Antônio seu vassalo. Mas o Antônio quer também passar uma parte da terra que ele recebeu para o Pedro. O Antônio, então, ele vai ser o sucerano do Pedro, que será o vassalo do Antônio. O Antônio, ao mesmo tempo que ele é sucerano do Pedro, ele também ainda é vassalo do José, porque o Pedro poderia também dividir parte da terra com uma terceira pessoa. Essa outra pessoa seria então o vassalo do Pedro e o Pedro seu sucerano. Um detalhe nisso, que era uma relação de fidelidade, quase que uma espécie de um cerimonial de casamento, aonde o vassalo vai se comprometer com auxílio militar, fidelidade, honra, lealdade ao seu sucerano. Um detalhezinho que vale a pena lembrar é entender como funcionava, como era selado esse compromisso, como era feito o contrato entre sucerano e vassalo. Era feito de uma forma bem interessante, né? Por exemplo, eles poderiam cuspir em suas mãos e juntar as mãos, para dizer que eles têm uma união ali muito de fidelidade. Que nojo. Eles poderiam também cortar, fazer um corte na mão e o outro também fazer, unir as mãos e falar: agora nós somos sangues do mesmo sangue. Fidelidade. Ou se não, eles poderiam dar um beijo mostrando que os dois seriam fiéis um ao outro na questão militar e na questão da honra. Por isso então que a sucerania e vassalagem é um acordo feito entre nobres, porque cada feudo então vai desenvolver, cada parte do feudo, cada vassalo vai desenvolver o seu exército dentro do espaço de terra que ele tem. Num caso de guerra, todos os exércitos dos vassalos se unem aos seus suceranos para proteger ali todo o feudo. Mas o maior, o mais poderoso de todo era o senhor feudal. Na aula de hoje nós aprendemos então que o feudalismo é um modo de produção e onde há uma relação entre servo e senhor feudal, é um modo agrícola de produção. Nós entendemos também que eles têm um governo descentralizado, não existe um rei que comanda todos os feudos, ao contrário, cada feudo tem o seu senhor feudal que manda, tem os costumes próprios, exército próprio, existe uma relação feudo-vassálica, existem obrigações a serem cumpridas por todos lá dentro. É uma sociedade estamentada, mas na verdade mais de casta. Quem é rico sempre vai ser rico, quem é pobre sempre vai ser pobre. Mas e se um servo se casar então com uma mulher que for uma filha de um nobre? O servo vai se tornar um nobre? Nunca, jamais, não existe mobilidade social. É isso aí, pessoal, fica ligadinho então nos próximos vídeos. Hoje a nossa aula vai parando por aqui, mas conto com você nos vídeos que virão pela frente, vai te ajudar demais. Valeu, beijão no coração, tchau, tchau.